Feliz sábado, irmãos. Hoje vamos continuar o nosso ano bíblico para a honra e glória do nosso Deus, dia 14 de agosto, Mateus capítulos 26 e 27, Mateus 28, versículos 1 a 10, e o capítulo 81 de Desejado de Todas as Nações, o Senhor ressuscitou. Estamos quase terminando o livro e entrando em mais um. A gente vai depois para parábolas de Jesus. Alguém gostaria de ler Mateus 26? Eu vou ler. Pode ler, por favor. Soberano Deus e Pai, gratidão por mais um lindo e maravilhoso sábado que o Senhor nos concede. Hoje é a parte escura do sábado, Pai. Esse dia especial que o Senhor deixou para que nós pudéssemos ter mais comunhão contigo do que normalmente temos durante a semana, porque é muita correria, Senhor. Mas o Senhor é um Deus maravilhoso, soberano, criador, sabedor de todas as coisas, sabendo do nosso futuro, o Senhor preparou esse dia para nós. E aqui estamos, várias famílias aqui reunidas, Senhor, com um só propósito de estudarmos mais sobre a Tua palavra e aprendermos mais sobre Ti. Para que o Senhor fortaleça a nossa fé em Ti, Pai, e mantenha os nossos pés nos Seus caminhos. Fique conosco durante essa leitura, nos unge com o Espírito Santo para que Ele seja o nosso professor e nos dê compreensão, sabedoria. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Mateus 26. A conspiração contra Jesus. Quando acabou de dizer essas palavras, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. 3. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos agora é o 4. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. 6. Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? 9. Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. 11. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. 13. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado,
também o que ela fez será contado em sua memória. A conspiração. 14. Então um dos 12, quando Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, e eles perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. 16. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. 22. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. 25. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. 27. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. 29. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. 30. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz que Pedro o negará. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. 32. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus:
asseguro que, ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra, contigo nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani. 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. 43. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. 45. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. 48. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. 50. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. 52. Disse-lhe Jesus: guardem a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam
as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? 55. Naquela hora, Jesus disse à multidão: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus diante do sinédrio. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Então entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. 59. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem? 63. Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. 64. Tu mesmo o disses, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. 66. O que acham? Réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto. Eles disseram: eles deram murros, outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo, quem foi que bateu em você? Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. 70. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus o Nazareno. 72. E ele, jurando
o negou outra vez: Não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. 74. Aí ele começou a lançar maldições, a jurar: Não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. 27, o Ivan vai ler. Jesus entregue a Pilatos. Ao romper ao dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O suicídio de Jesus. 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, o suicídio de Judas. 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo teria sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. 10. E as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus perante Pilatos. 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha a eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que dissesse Barrabás, a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos reis quereis? Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. 24. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Jesus entrega aos soldados. 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos. Puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço,
e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. 31. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Simão leva a cruz do Senhor. 32. Ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. A crucifixão. 33. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarnecendo diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A morte de Jesus. 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande terror e disseram: Verdadeiramente, este era filho de Deus. 55. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia, para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, e fizeram abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentados em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. A guarda do sepulcro. 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. 65. Disse-lhes Pilatos: Aí tendes uma escolta, e ide guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Alguém quer ler Mateus 28, de 1 a 10? A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. 28.
No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. 3. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. 4. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. 7. Ide, pois, depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-los aos discípulos. 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. 10. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Amém. O Senhor ressuscitou, capítulo 81, o desejado de todas as nações. Lentamente, passara a noite do primeiro dia da semana, havia soado a hora mais escura, exatamente antes do raiar da aurora. Cristo continuava prisioneiro em seu esteio sepulcro. A grande pedra estava em seu lugar, intacto. O selo romano, a guarda de 20 sentinelas, vigias invisíveis ali estavam também. Hostes de anjos maus se achavam reunidas em torno daquele lugar. Houvesse sido possível, o príncipe das trevas, com seu exército de apóstatas, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Uma hoste celeste, porém, circundava o sepulcro. Anjos magníficos em poder o guardavam, esperando o momento de saudar o príncipe da vida. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descera do céu, chegou, vestido com a armadura de Deus. Deixou este anjo as cortes celestes. Os brilhantes raios da glória divina o precediam, iluminando-lhe o caminho. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Onde está, sacerdotes e príncipes, o poder de vossa guarda? Bravos soldados que nunca se atemorizaram diante do poder humano, são agora como cativos aprisionados sem espada nem lança. O rosto que contemplam não é o de um guerreiro mortal. É a face do mais poderoso das hostes do Senhor. Esse mensageiro é o que ocupa a posição da qual caiu Satanás. For aquele que nas colinas de Belém proclamara o nascimento de Cristo. A terra treme à sua aproximação. Fogem as hostes das trevas, e enquanto ele rola a pedra, dir-se-ia que o céu baixara à terra. Os soldados o veem removendo a pedra, como se for um seixo, e ouvem-no exclamar: Filho de Deus, ressurge, teu Pai te chama. Vem Jesus sair do sepulcro e ouve-no proclamar sobre o túmulo aberto: Eu sou a ressurreição e a vida. Ao ressurgir ele em majestade e glória, a hoste angélica se prostra perante o Redentor em adoração, saudando-o com hinos de louvor. Um terremoto assinala a hora em que Jesus depusera a vida. Outro terremoto indica o momento em que a retomou em triunfo. Aquele que vencer a morte e a sepultura saiu do túmulo com o passo do vencedor. Por entre o cambalear da terra, o fuzilar dos relâmpagos e o rimbombar dos trovões, quando vier novamente a terra, comoverá não só a terra, senão também o céu.
De todo vacilará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça, e os céus se enrolarão como um livro. Os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Ao morrer Jesus, tinham os soldados visto a terra envolta em trevas ao meio-dia. Iluminar a noite e ouvir os habitantes dos céus cantarem com grande alegria e triunfo. Tu venceste Satanás e os poderes das trevas. Tu tragastes a morte na vitória. Cristo saiu do sepulcro glorificado e a guarda romana o contemplou. Seus olhos fixaram-se no rosto daquele a quem havia tão pouco tinham escarnecido e ridicularizado. Neste ser glorificado, viram o prisioneiro que tinha contemplado no tribunal, aquele para quem haviam tecido uma coroa de espinhos. Era aquele que, sem resistência, estivera em presença de Pilatos e de Herodes, o corpo lacerados pelos cruéis açoites. Era aquele que fora pregado na cruz, para quem os sacerdotes e os príncipes, cheios de satisfação própria, haviam meneado a cabeça, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Era aquele que fora deposto no sepulcro novo de José. O decreto do céu libertar o cativo. Montanhas amontoadas sobre montanhas em cima de seu túmulo. Não o poderiam haver impedido de sair. À vista dos anjos e do Salvador glorificado, os guardas romanos desmaiaram e ficaram como mortos. Quando a comitiva celeste foi oculta aos seus olhos, eles se ergueram e, tão rápido como lhes permitiram os trêmulos membros, encaminharam-se para a porta do horto, cambaleando como ébrios. Precipitaram-se para a cidade, dando as maravilhosas novas àqueles com quem se encontravam. Iam em busca de Pilatos, mas sua narração foi levada às autoridades judaicas, e os principais dos sacerdotes e os príncipes mandaram-nos buscar primeiro a sua presença. Estranho era o aspecto daqueles soldados, tremendo de temor, faces desmaiadas, testificaram da ressurreição de Cristo. Disseram tudo exatamente como tinha visto. Não havia tido tempo de pensar ou falar qualquer coisa que não fosse a verdade. Com doloroso acento disseram: foi o Filho de Deus que foi crucificado. Ouvimos o anjo proclamar a majestade do céu, o Rei da Glória. O rosto do sacerdote estava como de um morto. Caifás tentou falar. Movera-se-lhe os lábios, mas não conseguiram emitir nenhum som. Os soldados estavam para deixar a sala do conselho, quando os deteve uma voz. Caifás conseguira falar, por fim. Esperai, esperai, disse. Não digais a ninguém o que vistes. Uma mentirosa história foi então posta na boca dos soldados. Dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Aí se enganaram os sacerdotes. Aí se enganaram os sacerdotes. Como poderiam os soldados dizer que os discípulos tinham furtado o corpo enquanto eles dormiam? Se dormiam, como poderiam saber? E houvesse os discípulos provadamente roubado o corpo de Cristo, não teriam os sacerdotes sido os primeiros a condená-los? Ou caso houvesse os sentinelas dormido ao pé do sepulcro, não teriam os sacerdotes se apressado a acusá-los a Pilatos? Os soldados horrorizaram-se ao pensamento de trazerem sobre si mesmo a acusação de dormir em seu posto. Era este um delito castigado com morte. Deveriam dar um falso testemunho, enganando o povo e pondo em perigo a própria vida? Não tinha feito com toda vigilância sua fatigante guarda? Como suportaria a prova mesmo por amor do dinheiro, se jurava falso contra si próprios? A fim de impor silêncio aos testemunhos que temiam os sacerdotes, prometeram salvaguardar os soldados, dizendo que Pilatos queria tão pouco como eles próprios que aquela notícia circulasse. Os soldados romanos venderam sua integridade
aos judeus por dinheiro. Chegaram à presença do sacerdote carregados com a mais assustadora mensagem de verdade, saíram com uma carga de dinheiro e tendo na língua uma falsa história para eles forjadas pelos sacerdotes. Entretanto, a notícia da ressurreição de Cristo fora levada a Pilatos. Se bem que este houvesse sido responsável por entregar Jesus à morte, estava relativamente descuidoso, embora tivesse condenado o Salvador contra a vontade e com sentimento de compaixão, não experimentara ainda verdadeiro pesar. Aterrado, fechara-se agora em casa, decidido a não ver ninguém. Os sacerdotes, porém, abrindo caminho até sua presença, contaram a história que havia inventado e pediram que passasse por alto a negligência do dever por parte das sentinelas. Antes de assim fazer, ele próprio interrogou particularmente os guardas. Estes, temendo pela própria segurança, não ousaram ocultar nada. E Pilatos tirou deles a narração de tudo quanto ocorrera. Não levou adiante a questão, mas desde aquele dia não houve mais paz para ele. Quando Jesus foi posto no sepulcro, Satanás triunfou. Ousou esperar que o Salvador não retomaria novamente a vida. Reclamava o corpo do Senhor e pôs sua guarda em torno do túmulo, procurando manter Cristo prisioneiro. Ficou furioso quando os seus anjos fugiram diante do celeste mensageiro. Ao ver Cristo sair em triunfo, compreendeu que seu reino chegaria a termo e que ele deveria morrer, afinal. Alguém quer continuar? Matando Cristo, os sacerdotes se tinham tornado instrumentos de Satanás. Achavam-se agora inteiramente em seu poder. Estavam emaranhados numa teia da qual não viam escape, senão continuando sua guerra contra Cristo. Ao ouvirem a notícia de sua ressurreição, temeram a ira do povo. Recearam que a própria vida corresse perigo. A única esperança para eles era provar ser Cristo um impostor, negando o haver ressuscitado. Subornaram os soldados e conseguiram o silêncio de Pilatos. Espalharam por perto e por longe sua mentirosa história. Testemunhas havia, porém, a quem não podiam reduzir ao silêncio. Muitos tinham ouvido falar do testemunho dos soldados quanto à ressurreição de Cristo, e alguns dos mortos ressuscitados com Jesus apareceram a muitos, declarando que ele ressurgira. Foi levada aos sacerdotes a notícia de pessoas que tinham visto esses ressuscitados, ouvindo o testemunho deles. Os sacerdotes e os principais estavam em contínuo terror. Não acontecesse que, ao andar pelas ruas ou no interior das próprias casas, se viesse a encontrar face a face com Jesus. Sentiam que não havia segurança para eles. Ferrolhos e traves não passavam de frágil proteção contra o Filho de Deus. De dia e de noite achava-se diante deles aquela horrível cena do tribunal, quando clamaram: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Nunca mais se lhe havia a apagar da memória aquela cena. Jamais desceria sobre eles um sono tranquilo. Quando foi ouvida no túmulo de Cristo a voz do poderoso anjo, dizendo: teu pai te chama. O Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Provou-se então a verdade de suas palavras. Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Então se cumpriu a profecia que fizeram sacerdotes e príncipes. Derribai este templo, e em 3 dias eu levantarei. Sobre o fendido sepulcro de José, Cristo proclamara triunfante: eu sou a ressurreição e a vida. Essas palavras só podiam ser proferidas pela divindade. Todos os seres criados vivem pela vontade e poder de Deus. São subordinados e recipientes da vida de Deus. Do mais alto serafim ao mais humilde dos seres animados, todos são providos da fonte da vida. Unicamente aquele que era um com Deus podia dizer: tenho poder para dar minha vida e poder para tomá-la.
Em sua divindade possuía Cristo o poder de quebrar as algemas da morte. Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. Era representado pelo molho movido, e sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que o mesmo devia ser apresentado perante o Senhor. Por mais de 1000 anos, esta simbólica cerimônia fora realizada. Das searas colhiam-se as primeiras espigas de grãos maduros, e quando o povo subia a Jerusalém, por ocasião da Páscoa, o molho das primícias era movido como uma oferta de ações de graças perante o Senhor. Enquanto essa oferenda não fosse apresentada, a foice não podia ser metida aos cereais, nem estes ser reunidos em molhos. O molho dedicado a Deus representava a colheita. Assim, Cristo, as primícias, representava a grande messe espiritual a ser colhida para o reino de Deus. Sua ressurreição é o tipo e o penhor da ressurreição de todos os justos mortos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião de sua morte, abrira-lhes o sepulcro, e ao ressuscitar ele, ressurgiram juntamente. Eram os que haviam colaborado com Deus, e que, à custa da própria vida, tinham dado testemunho da verdade. Agora deviam ser testemunhas daquele que ressuscitara dos mortos. Durante seu ministério, Jesus ressuscitara mortos. Fizera reviver o filho da viúva de Naim, a filha do principal, e Lázaro. Estes não foram revestidos de imortalidade, ressurgidos, estavam ainda sujeitos à morte. Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna, ascenderam com ele, como troféus de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Estes, disse Cristo, não mais são cativos de Satanás, eu os redimi. Trouxe da sepultura como as primícias de meu poder, para estarem comigo onde eu estiver, para nunca mais verem a morte, nem experimentarem a dor. Esses entraram na cidade e apareceram a muitos, declarando: Cristo ressurgiu dos mortos, e nós ressurgimos com ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Os ressurgidos santos deram testemunho da veracidade das palavras. Os teus falecidos viverão, juntamente com o meu cadáver eles se levantarão. Sua ressurreição era um símile do cumprimento da profecia. Acordai e gritai jubilando, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é um orvalho de ervas, e a terra dará de si os defuntos. Para o crente, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador é restaurada a vida que se perdera mediante o pecado, pois ele possui vida em si mesmo, para vivificar a quem quer. Acha-se investido do poder de dar imortalidade. A vida que ele depôs na humanidade, retoma e dá à humanidade. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, disse ele. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Para o crente, a morte não é senão de somemos importância. Cristo fala dela como se fora de pouca monta. Se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá a morte, nunca provará a morte. Para o cristão, a morte não é mais que um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. A voz que bradou da cruz, está consumado, foi ouvida entre os mortos, penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que despertassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos,
e os mortos em Cristo ressurgirão. Na ressurreição do Salvador, algumas tumbas foram abertas, mas em sua segunda vinda, todos os queridos mortos lhe ouvirão a voz, saindo para uma vida gloriosa e imortal. O mesmo poder que levantou a Cristo dentre os mortos erguerá a sua igreja, glorificando-a com ele, acima de todos os principados, de todas as potestades, acima de todo nome que se nomeia, não somente neste mundo, mas também no mundo por vir. Amém. Louvado seja Deus. Ora aí, irmã, para terminar, por favor. Amantíssimo Deus, Pai amado, que habita nas alturas do céu, bendito e louvado seja o nome do Senhor neste sábado, Pai. Graças te damos, Senhor, pelo 7º dia de descanso e agradecemos a Ti também pela leitura da Tua palavra que foi aberta agora, Senhor. Muito obrigado, Pai, por termos aqui, Pai, a oportunidade de estarmos reunidos para meditar sobre a Sua ressurreição, Pai. Muito obrigada, Senhor. Abençoe a todos que estão participando, a cada lar representado, e abençoe a todos nós. É o que te peço, Senhor. Perdoe aqui os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado Amém. seja Deus.